Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Ana Clara #Educa, e na aula de hoje será sobre crase com pronomes. Porém, o pronome em específico dessa aula será o demonstrativo. Quando e em quais casos o a de preposição se juntará com os pronomes aquele ou aqueles no plural, aquela, aquelas ou aquilo e formará o fenômeno da crase. Nos seguintes exemplos e situações: as drogas são nocivas àqueles que a utilizam. Aqui o verbo é a palavra ação, que é derivado do verbo ser. As drogas são, ou seja, o sujeito é a expressão as drogas. O verbo são, ele é um verbo transitivo direto e indireto, bitransitivo, porque quem é alguma coisa, nocivo. Porém, as drogas são nocivas a quem? Aqueles que a utilizam. Ou seja, quando o nosso verbo pede a preposição a, que também poderia ser substituída pela preposição de, juntando-se com o a do pronome demonstrativo aqueles, forma o acento, o fenômeno da crase, que será o acento grave, utilizado para indicar a fusão, a contração do a de preposição, pois as drogas são nocivas a quem? Aqueles, pronome demonstrativo, que a utiliza. Então, temos a preposição a, que é derivada do nosso verbo, mais o a que inicia o pronome demonstrativo. Para nós não escrevermos as drogas são nocivas a aqueles que a utilizam, para não repetirmos duas vezes a letra A, nós juntamos no pronome demonstrativo aqueles, e para indicar que houve a contração de uma preposição mais o a que inicia o pronome demonstrativo, nós utilizamos o acento grave. Outro exemplo: darei presentes de Natal àquelas meninas. Novamente, porém, agora com o feminino do pronome demonstrativo aqueles, no plural aquelas, novamente o verbo pede uma preposição. Darei presentes de Natal a quem? A aquelas meninas, ou seja, o verbo dar, pois quem dar presentes dá a alguém, neste caso, às meninas, juntamente com o a do pronome pessoal demonstrativo, neste caso, aqueles, juntando a preposição que o verbo transitivo indireto pede, mais o a que inicia o pronome demonstrativo aqueles, ou no seu feminino aquelas, temos a ocorrência do fenômeno na crase no pronome demonstrativo. Por isso, nós utilizamos o acento grave. E por fim, o nosso terceiro e último exemplo: assistir aquilo me machucou muito. Agora temos novamente este caso de crase, porém com o pronome demonstrativo aquilo, que da mesma forma, quem assiste, assiste a algo, a alguma coisa, juntando-se com o a que inicia o pronome demonstrativo aquilo, temos a ocorrência do fenômeno da crase, juntando a preposição a qual o verbo assistir pede, pois é um verbo transitivo indireto, a qual o seu objeto direto, seu complemento verbal, pede no seu início a preposição a, mais o a que aparece no início do pronome demonstrativo. Juntos, para não repetirmos nenhuma palavra, temos a ocorrência da crase e, para indicá-la, temos o acento indicador da crase, acento grave. Uma única observação muito importante é que não ocorrerá a crase juntamente com os pronomes demonstrativos aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, quando o verbo for transitivo direto ou intransitivo. Quando ele é intransitivo, não precisa de complemento, ou seja, não será necessária uma preposição após o verbo. Neste caso, sem a preposição, não ocorre a crase. E quando nós temos um verbo intransitivo ou transitivo direto, ambos não pedem uma preposição. Transitivo direto pede apenas um artigo, intransitivo não precisa de um complemento verbal. Agora, como nós aprendemos e observamos 3 casos em que ocorre a crase juntamente com os pronomes demonstrativos,
iremos resolver a nossa atividade prática. Vem comigo! Coloque o acento indicador da crase nos demonstrativos aquele e aquela quando for necessário. Letra A. Quanto custa aquele televisor? Aqui temos o pronome demonstrativo aquele, que aparece posteriormente ao verbo custa. Este verbo é um verbo intransitivo, ou seja, ele não precisa de um complemento verbal. Por isso, o que vem após ele não precisa ser necessariamente nenhuma preposição. Por isso, não tem como ocorrer a crase e, gradativamente após isso, nós colocarmos o acento indicador na crase nesse pronome demonstrativo, pois quanto custa alguma coisa, custa algo, não é a algo. Por isso, como não precisa de preposição após o verbo custar, custa, que é derivado deste verbo no seu infinitivo impessoal, aquele não receberá acento indicador da crase. Na letra A, portanto, não ocorre o fenômeno da crase. Letra B. Por que você não vai àquela festa? Aqui, entretanto, aparece o seu feminino, o pronome demonstrativo aquela. Antecedendo a ele, aparece o verbo vai. Quem vai, vai a algum lugar. Entretanto, desta vez, temos a presença de um verbo transitivo indireto, ou seja, o seu complemento verbal, objeto indireto, precisa iniciar-se com uma preposição. Neste caso, a preposição a, pois quem vai ou quem não vai a algum lugar. Neste caso, neste contexto da frase, vai àquela festa. Por isso, quando nós unimos o a, que é o complemento, faz parte do complemento do verbo ir, mais o ar, que inicia o pronome demonstrativo aquela, temos a ocorrência do fenômeno da crase. Portanto, nesta frase temos que colocar o acento indicador da crase, o acento grave, do pronome demonstrativo aquela. Portanto, na letra B, ocorreu o fenômeno da crase no pronome demonstrativo aquela. Por isso, nós acentuamos este pronome. Letra C. Pergunte àquele rapaz. Ele sabe onde fica essa rua. Aqui, na primeira parte, no primeiro período desta oração, pergunte àquele rapaz, aparece o pronome demonstrativo aquele. Antes dele, temos o verbo perguntar. Como já sabemos, quem pergunta, pergunta a alguém. Ou seja, o nosso complemento verbal, objeto, precisa da preposição a. Mas o a que inicia o pronome demonstrativo aquele, unindo esses dois as, temos a fusão, uma contração na qual ocorre a crase. Por isso, no pronome demonstrativo aquele da oração da letra C, também temos que utilizar o acento indicador da crase. Logo, na letra C, nós acentuamos o pronome demonstrativo aquele. E, por fim, a letra D. Vi aquele jogador no meu bairro. Aqui temos o pronome demonstrativo aquele, porém, antes dele aparece um verbo intransitivo, que não precisa de complemento. Vi aquele jogador. O verbo, como não precisa de um complemento, ou seja, não aparece nenhuma preposição após ele, por isso não tem como ocorrer a crase, pois para termos a ocorrência do fenômeno da crase, precisamos de uma preposição que será derivada do verbo, servirá como complemento, objeto, neste caso seria indireto, mais o a que inicia o pronome demonstrativo. Portanto, na letra B também não ocorre a crase e por isso não iremos acentuar esse pronome. Logo, nós observamos que na letra A não utilizamos o acento grave, indicador da crase. Na letra B e na letra C, nós acentuamos os pronomes aquela e aquele. E na letra D, novamente, nós não acentuamos o pronome demonstrativo aquele.
E chegamos ao final da nossa aula falando sobre crase com pronomes demonstrativos. Eu te vejo no próximo vídeo, dica ou